Boa tarde. Deixa eu ver quem tá aqui. Suzana Lucas. Acho que é a esposa do irmão do carro. Vou fazer uma live aqui, eu vou ler alguns textos. Aqui no Facebook eu consegui colocar o título. E aí, Lucas Ferreira Lopes? Entrou aqui no Instagram. Eu vou ler alguns textos pra gente meditar em algumas coisas. No Facebook dá pra colocar o título é A Mulher Pecadora. Oi, Ingrid. Ingrid de Porto Nacional. Tudo bem, Ingrid? Ingrid é gente boa. Risadinha, é o apelido dela. Então eu vou ler um texto aqui. Na verdade serão dois textos. E vamos meditar em algumas coisas aqui desses textos. Da Bíblia, esse é o texto que mais me chama a atenção. Porque a gente se identifica com ele em algumas partes. Em todas as partes, na verdade, a gente se identifica com ele. Pelo menos eu me identifico. Oi, Duda. E eu vou ler. Se quiser ler, se não quiser, só me escutar que dá pra entender também. Irmã Carmosita. Esposa e irmã do Carlos, no Facebook. Oi, irmã Carmosita, tudo bem? João 8, a partir do versículo 1. E o título desse capítulo, que inicia esse capítulo, é A Mulher Pecadora, Adúltera. E o texto diz o seguinte: Jesus entrando, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Versículo 2: De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Versículo 3: Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem o que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Felisaldo, Elisandra Vieira, tudo bem? Versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém além da mulher, perguntou-lhe: Onde está aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu a mulher: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nesse texto aqui que eu acabei de ler, e que você escutou, existem três personagens. Na verdade, um personagem que está centralizado na história, uma personagem e alguns personagens, são os principais. Um deles é Jesus, outros os escribas e fariseus, que apesar de hoje a gente tem uma certa rixa com eles por tudo que a gente lê deles, eles eram pessoas estudiosas da Bíblia, que realmente tentavam praticar aquilo que era correto, mas que foram fugindo do caminho,
se perderam pelo caminho tentando fazer aquilo que era certo. Ana Paula, Camila. Camila é blogueirinha aqui no Instagram. Então os fariseus e os escribas foram se perdendo. Pessoas religiosas foram indo se perder. E vendo essa história, nós podemos nos encaixar nesses três personagens, sendo um Jesus, a mulher e os escribas e fariseus. Quando nós começamos a ler o texto diz assim no versículo 1, que Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. O que geralmente ele fazia no Monte das Oliveiras? Ele orava. E o versículo 2 diz que de madrugada voltou novamente para o templo. E depois que ele foi lá para o Monte das Oliveiras, voltando de madrugada, ele começou a ensinar as pessoas lá no templo. Nós podemos ser como Jesus nessa história, ou podemos ser como os fariseus. Mas olha que é a diferença. Jesus ele estava orando. Em uma situação, quando você tem contato com alguém que pecou, com alguém que errou, porque vocês sabem que o mundo não sabe lidar, as pessoas não sabem lidar, a igreja de modo geral, não estou falando da igreja adventista, as pessoas de modo geral não sabem lidar com aqueles que pecam. Nós somos muito cruéis. Oi, Lauane, Beatriz, Maria, Juliana. Nós somos muito cruéis com aqueles que pecam. Ô, Leandrão. Leandrão, meu amigo. Lá do Colégio Adventista. Cara das fotos. E o TI, o cara da internet. Cara, se a internet cair aqui, eu vou precisar de tu. Então, nós somos muito cruéis com as pessoas que pecam. Demais. A gente não alivia. Se a gente vê, a gente... Então, nós podemos ser como Jesus. Aquele que está em comunhão com Deus e que sabe discernir as situações. Que por estar em comunhão com Deus consegue ver muito além do que as pessoas normais, aqueles que não buscam a Deus, conseguem ver. Porque você sabe que a gente é muito falho às vezes em não ler tanto a Bíblia, não orar, e não andar com Jesus. E a gente fica cego para muitas situações, mas aqueles que oram, aqueles que leem a Bíblia, são pessoas diferenciadas. Essa é uma lógica normal. Então, para agir como Jesus nessa história agiu, nós precisamos ter comunhão com Deus, não existe outra forma. Outros personagens que estavam nesse texto que nós lemos, Elissaldo, Andresa, foram os fariseus, escribas e os fariseus. Talvez represente aqueles que estão em rebelião contra Deus. Ou que, quem sabe, tem um cargo, uma posição social, e já começa a se achar porque faz isso, faz aquilo, né, está acima das outras pessoas e que não erra. E quem sabe tem aquela comunhão de fachada. Oi, Elaine. Tem aquela comunhão de fachada. Porque os fariseus e os escribas eram assim. Como eu disse, eles se perderam no caminho, mas a lógica, na lógica mesmo, eles entraram por outros caminhos que não tinha nada a ver e já começavam a achar que aquela posição que eles tinham já valia de tudo, que fazer isso, aquilo outro já bastava e eles estavam acima de todos. E nessa história nós podemos ser como essas pessoas em algum momento. Porque eu tenho um cargo, porque eu sou isso e aquilo, estou acima de alguém. Eu tenho o direito de, olha, fazer ela podia ter feito assim, fez errado. A gente começa a achar que tem superpoderes por ser algo, por ter um cargo, por ser alguma coisa. E na verdade não é bem assim. E aí, Johnny? Olha, o Leandrão disse que tá gostando. O cara é meu amigo, disse que gosta do tema, né? E também na verdade, nós não podemos ser como a mulher. Nós somos como a mulher
pecadora. Porque ser pecador é uma condição. Nós somos pecadores. Não escolhemos ser pecadores. Nós podemos lutar contra o pecado. E lutar contra o pecado é importante. É muito importante lutar contra o pecado. Mas só que a condição nossa é de pecador. Então, ser como Jesus, ou ser como os escribas ou fariseus no contexto dessa história é uma escolha. Eu posso escolher. Mas eu não posso escolher não ser pecador pela natureza. Quero que vocês me entendam aqui. Existe uma diferença. Tem gente que todos somos pecadores, mas uns se entregam ao pecado e outros lutam contra o pecado. Mas pecador todo mundo é pela condição. Como disse Davi, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então a nossa natureza já é de um pecador. Todos somos pecadores. Todos nós damos mancadas na vida. Você já deu mancada na vida, não já? É bem provável que essa semana mesmo você já fez alguma coisa contra alguém que machucou alguém. Ou você caiu naquele mesmo pecado que você luta há muito tempo e fica envergonhado e faz de novo, esconde. Não é assim? Então essa é a nossa condição. Nós lutamos contra o pecado. Então nós estamos todo mundo no mesmo barco. Não há nenhum justo sequer, diz a Bíblia. Como a Ingrid aqui disse, olha, lutar contra o espinho na carne. Olha, é verdade, todo mundo tem uma coisa que você luta, né? Tem um espinho na carne. Como disse o Dione também, o pecado é como um vício. E é verdade, muitas vezes a gente olha alguém que tem o vício do crack, vamos supor. E a gente fala, caramba, como é que essa pessoa não consegue sair, né? E um vício e tal, ela pode decidir largar. E muitas vezes nós não temos o vício do crack, mas temos outros vícios, que é vício do mesmo jeito. Você precisa daquilo para viver, aquilo te consome, você não faz aquilo, você fica em abstinência e é uma coisa terrível. Então, como você no contexto da história que nós lemos aqui, como você pode agir como Jesus? A gente já comentou. É procurar ter comunhão. Oi, Samila. Samila de vez em quando posta uns stories aí, toda caducando com a sobrinha. É isso aí. Lucas. Então, como nós podemos ser como Jesus foi nessa história? Tendo comunhão com o Pai. Jesus ele tinha muita comunhão com Deus. Jesus era Deus, mas era humano. É incrível isso aí, não dá pra gente entender muito bem, mas assim era ele. Mas mesmo sendo Deus e assumindo a forma de um ser humano, ele podia usar do poder dele para qualquer coisa, ele decidia receber o poder de Deus, ele ficava em comunhão. Jesus foi um ser humano acima da média, que viveu como um homem mesmo, foi tentado como um homem. Mesmo ele tendo tudo isso, sendo tudo isso, ele não se decidiu se escorar no seu poder naquilo que ele era. Ele decidiu orar, ter comunhão, até para deixar mesmo o exemplo para todos nós. Um abraço para o Rodrigo, para o Kaique. Feliz sábado para o Rodrigo e para o Kaique. E se você quiser agir como um escriba e um fariseu, também é muito, muito simples. É só se apoiar naquilo que você... eu sou um ancião, eu sou um pastor, eu sou um líder desbravador, eu tenho um cargo importante. E aí você deixa o teu relacionamento com Deus, você em alguma situação, por não enxergar, por não ter um norte pela Bíblia, pela oração, acontece situação que você não sabe como agir, você acaba dando mancada, fazendo uma coisa errada, ferindo alguém, ferindo muitas pessoas. Então, pecadores somos todos nós. No texto, vai lá, Leandrão, valeu, mano.
Até mais. Até segunda. No texto, uma parte eu acho muito interessante e é forte também. Olha o que diz aqui no versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Quando nós não estamos com Deus, não temos comunhão e alguém ao nosso redor peca, quem sabe um irmão, alguém peca contra você ou algo do tipo, ou acontece alguma coisa, estoura algum escândalo, alguma coisa do tipo, a primeira coisa que nós fazemos quando não estamos com Deus, e aqui é uma coisa importante que você sabe que é importante pra gente, a primeira coisa que nós fazemos quando nós não estamos com Deus é expor a pessoa. Não é assim que acontece? No texto, eles pegaram a mulher no fraga. E uma coisa interessante, pegaram a mulher no fraga por quê? Porque estavam lá no ato também. Não dava para pegar a mulher adulterando se eles não estivessem por lá perto. Provavelmente que até muitos líderes na época corruptos podiam estar até adulterando também, como acontecia na bagaceira. E pegaram a mulher só para dar um laço em Jesus. Expor as pessoas que erram. Isso é uma crueldade sem limites. E hoje, na era das redes sociais, do WhatsApp, nós fazemos isso muito bem nas caladas, nos bastidores. Em grupos fechados, no privado. Se uma pessoa comete algo, algum pecado, ou você escuta algo, e aqui uma coisa que a gente precisa saber, sempre olhe os dois lados de uma história. Sempre veja as duas versões de uma história. Se a pessoa que passou por essa situação não te contou, não tem por que você acreditar. E passar essa conversa adiante não é bom nunca. Fazemos isso, fazemos, infelizmente. Mas tá aqui o texto para nos ajudar. E aí, Johnny? Tudo bem, Diogo? Clisma, tudo bem, Clisma? Expor as pessoas. Não podemos expor as pessoas. Quando uma pessoa peca e o pecado ele se torna um pecado público, ou você sabe de um pecado de alguém e ele não é público, a última coisa que a pessoa quer é que alguém conte esse pecado para outro. A última coisa. E aí, Tainan? O normal é a gente querer esconder os pecados. Querer que só Deus saiba, não é isso? Você e Deus. Você confessa, Deus te perdoa, você luta, chora, Deus te perdoa. Quando uma pessoa peca, ela não quer que os outros saibam. E quando uma pessoa não está configurada com Deus, a primeira coisa que ela faz quando sabe é espalhar, expor a pessoa. Assim como os fariseus arrancaram a mulher, quem sabe até sem roupa, não sei. Porque se ela foi pega no frago, quem sabe não deu nem tempo de vestir uma roupa. Imagina você numa multidão de pessoas, a mulher jogada no meio, exposta. E é assim que acontece hoje. Se você solta uma coisa num grupo, várias pessoas sabem. Compartilhe uma notícia falsa sobre alguém, ou até uma notícia que realmente aconteceu, mas você não precisa compartilhar por uma coisa ruim para a pessoa. Isso é chato. Olha o que a Samila falou. Temos essa tendência de expor, porque queremos tirar o foco do nosso pecado. É verdade, Samila. É muito verdade isso aí. Quando nós. Olha, cara, isso é muito verdade. Quando a gente tá querendo muito expor o erro do outro, é porque a gente quer tirar o foco do nosso pecado. É isso mesmo. Opa, o Áureo entrou, meu amigo. E aí, Áureo? Então, por que acontecendo isso aqui? Por que então a gente não conta o nosso pecado pra galera também? Ah, então vou espalhar o meu pecado, né? É realmente o que a Samila falou. Nós queremos tirar o foco dos nossos pecados.
se alguém errou, a gente superdimensiona aquilo lá e vamos massacrar aquela pessoa, que daí, enquanto estão cuidando de lá, estão esquecendo do meu e eu estou caminhando aqui de boa. E tinha que ser ao contrário, né? Se você sofre tanto com o seu pecado, eu sofro tanto com o meu pecado e não quero que ninguém saiba, por que eu quero espalhar aquele pecado da pessoa? Por que eu quero comentar? Porque eu quero nas rodinhas de amigo e tá, né? Isso é interessante. Ruim, interessante. Mas só que Jesus na história ele agiu diferente. Você viu que no texto aqui, Jesus ele é posto à prova. No versículo 4 e no 5 os escribas e os fariseus falaram o seguinte: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que diz? Aqui eles queriam colocar Jesus numa sinuca de bico, numa emboscada. Porque se na lei falava que quando uma mulher era pega em adultério, ela precisava ser apedrejada, tinha que morrer, ou talvez nem chegar a morrer, mas se machucar. Mas eu acho que matavam mesmo, o povo não tinha dó. E Jesus fala, olha, na lei diz, mas não é para matar. Eles iam falar, então o Senhor Jesus está indo contra a lei de Moisés. Quem é o Senhor que diz que é o Messias, que é o enviado de Deus, que é o Filho de Deus, e não segue nem a lei? Os escribas e os fariseus, tentando acertar, vocês sabem, eles iam fazendo coisinhas, 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 colocando tanta coisa para tentar não pecar e acabava que isso virava uma bola de neve. Nem eles conseguiam não pecar, acabava que pecavam em outras coisas. Se Jesus fala, não deve apedrejar essa mulher, não deve matar, eles iam falar, então o senhor está indo contra a lei. Seu filho do demônio, né? Como já acusaram ele. Que filho de Deus é esse que vai contra a lei? Se Jesus fala, não, realmente tem que tacar pedrada na mulher, vamos matar. Eles iam dizer, você que prega tanto o amor, na hora que realmente precisa do amor, o senhor vai lá e taca uma pedra na mulher, vai lá e dá pedrada, apedreja a mulher. Tentaram colocar Jesus numa situação difícil, mas volto a dizer, quando você está de frente de uma situação difícil, que você precisa tomar uma decisão rápida, se você estiver em comunhão com Deus, a probabilidade, não vou dizer que você vai agora ser um cara perfeito porque orou, vai ser um cara perfeito porque leu a Bíblia, não vai errar, não vai acontecer nada de ruim, não é isso. Mas a probabilidade de você acertar, de você andar pelo caminho correto, ou de até mesmo acontecer uma coisa difícil, você não perca o controle, mas por você estar com Deus aquilo vai ser uma coisa mais tranquila de passar. Quem tem comunhão com Deus em situações difíceis e complicadas podem se sair mais facilmente. Aqui está o segredo. Quem sabe nessa semana mesmo vai acontecer alguma coisa assim que você vai precisar ter o discernimento de Deus. E quantas coisas nós passamos aí que poderia ser diferente caso a gente tivesse coladinho com Deus, tivesse com Deus aqui com um ponto eletrônico te falando que você devia ou não fazer. E Jesus, nessa situação aí de complicado de se resolver, que exigia dele uma resposta, ele resolveu não responder. O texto da Bíblia diz que ele só se abaixou e começou a escrever na areia, escrever ali no chão. E as pessoas voltaram a insistir na pergunta, mesmo ele escrevendo. Mas só que do meio para o fim da história, a galera foi se afastando e ficou só Jesus e a mulher. Uma coisa interessante. Oi, Giovana. Tudo bem? Giovana lá de Alvorada.
Você só pode acusar alguém, eu só posso acusar alguém de algum pecado se eu não tiver nenhum pecado. Saudades também, Giovanni. Mas qualquer hora a gente pinta em Alvorada de novo. Então você só pode acusar alguém de algum pecado se você não tiver nenhum pecado. Então a gente não pode acusar ninguém de nenhum pecado. Nessa história aqui, só Jesus tinha o direito. E ele mesmo tendo o direito, porque não era pecador, não acusou. E por que que nós achamos que podemos acusar alguém, né? Temos esse direito de acusar alguém. Todo mundo está no mesmo barco, todo mundo luta contra o pecado. Tem pessoas que lutam mais, tem outras pessoas que lutam menos, mas todas as pessoas lutam contra o pecado. Então, não cabe a nenhum de nós jogar pedra em alguém, por maior que seja o seu pecado, aberto ou escondido. É Deus quem julga as intenções. Nós só vemos o que está do lado de fora, o que as pessoas mostram pra gente. Só Jesus consegue entrar no coração de uma pessoa, consegue entrar na mente, consegue ver o contexto de uma forma geral, ver o passado, sabe do futuro, só Deus. E mesmo Jesus sabendo de tudo, porque em várias situações na Bíblia, as pessoas murmuravam uma coisa longe, ou pensavam em alguma coisa, Jesus sabia. Jesus sabia de tudo daquela mulher. Ele sabia que a mulher tinha cometido um. Não precisava eles terem. Se ela chega naquele grupo ali, ele ia olhar cada mente, cada coração, ia saber e tinha uma palavra direcionada para a pessoa. Ele podia muito bem, tá, fulana, você é adúltera. Na minha mente aqui, me veio que você é adúltera, Deus me disse. Não, ele não fazia isso. Ele jogava um verde e a pessoa entendia. Ele jogava um verde e a pessoa entendia. Só Jesus, só Deus pode julgar. Só Deus tem o direito de dizer é isso ou aquilo. Nós não temos o direito. Porque, volto a repetir, nós estamos todos na mesma condição de pecador. Oi, Nádia. Rapaz, saudades, viu, Nádia? Te vi na Missão Caleb a última vez, você já foi embora. Manda um abraço pro pastor Elvio, pros meninos, viu? Esses dias eu vi um áudio seu no grupo de oração aqui da mãe. Saudades, viu? Fez história aqui em Gurupi. Um abraço. Olha o que essa Mila disse aqui, olha. Quando entramos em contato com o nosso pecado, temos capacidade de entender o erro do outro. Verdade. Vou ler de novo aqui, olha. Quando entramos em contato com o nosso pecado, olha, lembra aí do seu pecado. Estou lembrando aqui do meu. Temos a capacidade de entender o erro do outro. Quão difícil é a luta contra o pecado? Quão desleal é a luta contra o pecado, contra o mal? Você promete que não vai fazer, vai para a igreja, ora, tá tudo bem, você vai lá e cai. Se a gente olhasse para a gente mesmo, como disse a Samila aqui, se a gente olhasse para o nosso erro, olhasse para o nosso pecado, olhasse para quem a gente é, o que a gente já fez. Porque se a gente contasse para alguém o que a gente já fez, as pessoas se envergonhariam. Tipo, era um escândalo terrível. Olhe para você quando isso é bacana. Olha para você quando você pensar em espalhar alguma coisa de alguém ou julgar a pessoa. Olha para você. No fundo, do mesmo jeito que a pessoa age, nós agimos. É isso. Por isso que Jesus trouxe a consciência de todos que estavam ali o pecado deles. Verdade, família. Foi uma forma, né, que Jesus usou para que até mesmo os fariseus, porque Jesus ele não escolhia quem pregar, ele queria salvar todo mundo. Morreu até pelos fariseus e aqueles que ficaram no ministério todo, Jesus acusando ele de muita coisa. Então, até para aqueles fariseus, Jesus induziu eles a colocar a mão na consciência
E eu creio que realmente eles colocaram a mão na consciência porque eles saíram, realmente eles entenderam, nossa, realmente Jesus tem razão. Por que nós estamos julgando essa mulher se nós cometemos até pecados piores que os pecados dela? Muitas vezes é assim mesmo. Às vezes a gente julga alguém por um pecado que é. Não existe pecado, pecadinho, pecadão, né? Mas você roubar R$ 1 e roubar R$ 1 milhão é pecado do mesmo jeito. Só que quem rouba R$ 1 milhão vai passar no Fantástico, no Jornal Nacional, uma coisa assim. Você rouba R$ 1, ninguém vai saber, mas é pecado do mesmo jeito. Então muitas vezes nós vemos um pecado de alguém que até um pecado não é nem tão escandaloso quanto o nosso, e nós já, nossa, aquilo tudo que a pessoa fez. Então a gente tem que olhar mais pra gente. Isso aqui vai ficar pra mim. Vou até tirar um print depois. Tem que tirar um print. Quando entramos em contato com o nosso pecado, temos a capacidade de entender o pecado do outro. É isso. Eu vou ler outro texto para finalizar. É de outra mulher pecadora. Assim, a Bíblia fala muito de mulheres pecadoras, mas existiram muitos homens pecadores também, que voltaram atrás, né? Davi é um exemplo claro, né? De um homem que pecou e pecou feio mesmo. Errou e errou muito mesmo. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Está em Lucas 7. Lucas 7 a partir do versículo 36. Convidando-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele, Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Versículo 37. E eis que a mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Versículo 38. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes aos pés e os ungia com unguento. Versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, na mente dele, pensou: se este fora profeta, se Jesus realmente fosse um profeta. Você vê que o fariseu convidou Jesus, não foi para, vou convidar Jesus para comer aqui comigo. Não, eu queria, vou convidar ele aqui, eu pego ele numa cilada. E foi isso mesmo que ia acontecendo. Se este fosse profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha que interessante. Novamente se repete a história aqui. Um fariseu, uma mulher pecadora e Jesus. Novamente o fariseu tentando colocar Jesus no beco sem saída. Novamente Jesus lendo pensamentos e lendo situações, porque depois ele conta uma parábola para o fariseu. Jesus aqui novamente queria mostrar para o fariseu que tá, a mulher é uma pecadora, tá bom. E ele era o quê? Um santo? Não, era um pecador também. Era um pecador também. E o versículo 44 diz: E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Entrei em tua casa, Simão, e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo santo, você não me beijou o rosto. Ela, entretanto, desde quando entrei nessa casa, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados,
porque ela muito amou, mas aquele que a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: perdoados são os seus pecados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha o que a Nádia disse aqui no Facebook. Infelizmente, hoje, os jovens são condenados e discriminados por se comportarem diferente dos adultos. É verdade. O jovem ele tem outro jeito de viver. Que quando você, que quem sabe hoje já é uma pessoa experiente, madura, tinha também o seu jeito de viver. Só se mudaram as épocas. Mas para cada época, o jovem sempre, na sua época, o jovem sempre foi revolucionário. E como a Nádia disse, infelizmente hoje os jovens são condenados e discriminados por se comportar diferente dos adultos. O jovem tem uma forma diferente de pregar. Extrapola, às vezes, extrapola. Mas o jovem ele tem um jeito diferente. Realmente o jovem sofre muito preconceito dos mais velhos. Um fato é que muitas vezes o jovem quer trazer muita coisa do mundo para dentro da igreja tentando pregar. Isso é um fato. Mas só que tem muita coisa que antes, os métodos que antes eram usados para pregar, que hoje não entram mais na cabeça das pessoas. E os jovens têm essa capacidade de entender esses novos meios, né, para a pregação do evangelho e são discriminados. Isso acontece mesmo. Mas olha que interessante aqui no texto. O fariseu, o conhecedor da palavra, o cara que estava à frente do templo, que era o conhecedor da Bíblia, que tinha um cargo importante. Não estou dizendo nada contra os cargos, não é isso? Ele chamou Jesus para aquele lugar para testar Jesus. Ele não queria ter um encontro verdadeiro com Jesus. Ele não se encontrou com Jesus para abrir o coração para Jesus. Ali ele se encontrou com Jesus para testá-lo. Para a sociedade, aquele fariseu era o cara. Nossa, o top das galáxias, o fera, o homem. E entra em cena aquela que era rejeitada, uma por ser mulher. E outra porque cometeu um pecado. O fariseu, achando que estava abafando, porque deu um banquete para Jesus, ele fez só aquilo realmente para testar Jesus. Pensava ele que estava abafando, mas chegou uma mulher que ninguém dava nada por ela. Uma mulher que cometia muitos erros, que a sociedade não perdoava, que a sociedade julgava. E ela chega e chora aos pés de Jesus, como o texto diz, com as lágrimas, com bálsamo, lavou os pés de Jesus com um sinal de completa humilhação, reconhecendo realmente quem era Jesus. O fariseu, conhecedor da Bíblia, não sabia realmente quem era Jesus. Ainda pensava, cara, esse aí não é o Filho de Deus, porque se fosse ele sabia que essa mulher é uma pecadora e tá permitindo que ela até toque nele. E a mulher já entendia quem era aquele. E aquela mulher foi muito importante na vida de Jesus porque ela ungiu Jesus para a morte. Ela embalsamou Jesus. Entende? As pessoas que erram, e eu digo para você e digo também para mim, não desanime de pregar o evangelho, de fazer a obra de Deus. E aí, Pedro Augusto? Não desanime de fazer a obra de Deus porque você erra. Porque todos nós estamos na condição de pecadores. Querendo ou não, uma hora ou outra, nós vamos errar. Uma hora ou outra, nós vamos pecar. Lógico, você não pode se acostumar com o erro. Você tem que lutar contra o erro. Você errou hoje.
Peça perdão para Deus. Confesse os seus pecados e procure lutar contra o pecado. Procure não cometer aquele pecado. Assim como nos dois casos, nós somos como essas duas mulheres. Vivemos pecando. Quem sabe temos um pecado escondido ou um pecado público. Nos envergonhamos pelos nossos pecados. Sofremos todos os dias, nos desanimamos, não temos vontade de ir para a igreja por causa dos nossos pecados, não temos vontade de ler a Bíblia. Nos achamos inferiores às outras pessoas. Mas uma coisa é certa, Jesus te ama e me ama também. Jesus te ama ao ponto de não querer saber o que você fez. Jesus nunca se importou com o que você fez ou deixou de fazer. O amor dele nunca dependeu pelo que você fez ou deixou de fazer. Nunca dependeu. Nunca dependeu. Jesus, ele nos ama porque nos ama. Não é porque você vai fazer algo, uma coisa ou outra. Ele te ama porque ele te ama. Ele não vai te amar menos. Ele não vai te amar mais. Ele vai te amar sempre desse jeito infinito que ele sabe nos amar. Se a gente sempre pensasse que Jesus nos ama tanto, que enviou o Filho dele para morrer por nós, a gente sempre... Lógico que não quer dizer que você tem que se acostumar com o pecado. Mas você viveria em paz, confessando os seus pecados e se sentindo perdoado. A Nádia completou o texto dela aqui, olha. Os mais velhos se esquecem que, quando jovens, talvez pecaram muito, mais do que os que estão acusando hoje. A misericórdia de Deus vai além de tudo o que podemos imaginar. Jesus não tinha pecado, mas tratava o pecador com amor e pediu para que seguíssemos o seu exemplo. A graça de Cristo nos basta. E eu vou encerrar com isso aqui. A graça de Cristo nos basta. Você está pecando, está errando? A graça de Cristo te basta. Você acha que foi longe demais? A graça de Cristo te basta. Você não tem vontade mais de fazer nada? A graça de Cristo te basta. Não olhe para o ser humano te julgando, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. O foco é Jesus, o foco é a cruz. E fique sempre em comunhão com Deus. Essa semana mesmo, preste bem atenção. Nessa semana mesmo que está vindo agora, você vai passar por situações que você vai ser tentado a julgar alguém. Tente não falar nada contra essa pessoa. Se alguém chegar te contando uma história, você tenta fugir, fala, olha, não quero comentar, vamos deixar isso de mão. Se você for tentado a comentar essa história contra alguém, não comente. Pode ter certeza que você vai passar por essa situação essa semana. E acho que para a gente finalizar aqui, eu até quero agradecer quem participou, a Samila, muito obrigado, Samila, a Nádia, Carmosita, a Elisandra, os meninos que comentaram aqui, o Paulo, a Lawane conheci agora no Discipuleu. Muito obrigado por terem comentado. Eu posso fazer outra live, sim. Podemos até combinar, Samila, se quiser. A gente pode tentar fazer alguma coisa junto aí, não é? Marca aí, vamos estudar um tema aí. A gente pode conversar sobre um assunto. Ou até alguém, se quiser um dia também entrar ao vivo pra gente conversar algum tema, é bacana. Isso é bacana. Então, pra gente finalizar, se, quem sabe, você está passando por alguma situação que você precisa, não, você está sendo tentado a julgar alguém, busque a Deus. Esteja em comunhão. Se quem sabe vai acontecer ou acontece uma situação difícil na sua vida, você não sabe o que fazer, comunhão, oração, estudo da Bíblia, porque Deus vai falar para você como agir.
Pecadores somos todos. Pecadores somos todos. Estamos todos na mesma condição. Quem sabe você essa semana cometeu algum pecado, até hoje mesmo não confessou. Esse é o momento de você se confessar. Quando terminar aqui, fale com Deus, reconheça quem você é, naquilo que você faz. Deus ele te ama e está pronto a te perdoar. Nós somos todos pecadores, mas nem por isso nós devemos desistir de fazer a obra dele. Abaixar a cabeça e parar de fazer aquilo que ele quer. E você pode também usar as redes sociais para estar ajudando essas pessoas. Vamos fazer sim, Samila. Vamos pensar em algo direitinho para a gente comentar um tema. Vai ser bacana. A Nádia comentou aqui. Quando sou tentado a julgar alguém, penso, no meu lugar, o que faria Jesus? E é nesse caminho que nós devemos seguir. Muito obrigado por você que acompanhou, por você que interagiu. Ore por mim. Preciso muito de oração, muito mesmo. E eu vou orar por você também. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado por estar aqui comigo. A gente pode fazer outras lives também, tá bom? Com outros temas. Não sei o dia, mas a gente pode fazer. E aí, Jéssica? Beleza, vou te mandar mensagem. Até mais. Um abraço, gente.